Olá, pessoal. Agora sim, a gente vai para a última parte do nosso ponto 4. Isso aqui vai ficar sendo a sexta parte do nosso ponto 4. Principais convenções internacionais sobre mediação e arbitragem. Como vocês mesmos pediram, né? A gente vai ficar no máximo fazendo 20 minutos de gravação. A gente estava falando aqui do artigo 12, parágrafo 1º, sobre a questão das organizações internacionais, né, de integração econômica, como a União Europeia e o Mercosul. Agora vamos para o parágrafo 2º. No artigo 12, parágrafo 2º, artigo 12, parágrafo 2º, como a gente vai prosseguindo, exige que a Organização Regional de Integração Econômica deverá formular ante o depositário, no momento da assinatura, ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, declaração na qual especifique os assuntos regidos pela convenção comentada que foram transferidos por seus Estados-membros à competência da organização. A Organização Regional de Integração Econômica deverá notificar prontamente ao depositário qualquer modificação das competências indicadas em tal declaração, mencionando igualmente qualquer competência nova que tenha sido transferida, perdão. Pessoal, esse parágrafo 2º do artigo 12, basicamente ele é feito para a União Europeia, porque aí existem realmente, concretamente, assuntos de competências dos estados que foram transferidos via direito comunitário para a própria Organização Internacional União Europeia. Então, é para eles. Certo? Aí, nesse caso, quando a Organização Internacional ela faz parte do tratado, ela vai indicar quais foram as competências que foram transferidas em relação ao que diga respeito à convenção e, com certeza, se houver uma modificação em relação a essas competências que foram transferidas para a organização internacional no futuro, também tem que se especificar. O artigo 12, parágrafo 3º não interessa. Alguns artigos assim que estão pulados é porque não interessa para a nossa análise, viu? Então, no parágrafo 4º do último artigo analisado, se determina que a Convenção de Singapura de 2018 não prevalecerá sobre as normas de Organização Regional de Integração Econômica com as quais entra em conflito, independentemente de tais normas terem sido aprovadas ou terem entrado em vigor antes ou depois da convenção. Poxa, isso aqui praticamente foi escrito para os europeus. Ah, se ao amparo do artigo 4º se solicitem medidas cabíveis em estado que seja membro de tal organização e todos os estados relevantes, segundo o artigo 1º, parágrafo 1º, forem membros de tal organização. Ou B, no que diz respeito ao reconhecimento ou execução de sentença entre Estados-membros de tal organização. Pessoal, isso aqui praticamente foi desenhado para a União Europeia porque o Mercosul não tem essa capacidade de vigência de normas supranacionais como a União Europeia tem. Então, o que se está dizendo aqui é basicamente o seguinte: as normas da Convenção de Singapura de 2018, elas não prevalecem sobre normas de direito comunitário. Tá? Pode ser em relação a outra organização também, mas a organização que tem essa supremacia das normas hoje é a União Europeia. O Mercosul não tem, outras também não têm. Tomando meu chazinho, né? Já está na hora, depois de 11 horas, né? Daqui a pouco eu faço a minha meditação. O artigo 13 e seus parágrafos, quando tem dois símbolos desse aqui, a gente pode chamar isso parágrafos. Regulamenta as hipóteses da vigência da Convenção de Singapura em sistemas jurídicos não unificados. O parágrafo 1º dispõe que, se uma parte da Convenção tem duas ou mais unidades territoriais, nas quais sistemas jurídicos diferentes são aplicáveis em relação aos assuntos dessa Convenção, ela poderá, no momento da assinatura, ratificação, aprovação ou adesão, declarar que esta Convenção se aplicará a todas as suas unidades territoriais ou apenas uma ou em mais
de uma delas e poderá emendar sua declaração por meio de nova declaração a qualquer momento. Pessoal, aqui seria a questão dos estados federais que possuem uma federação, e inclusive a gente já tinha falado isso em relação às outras convenções, né? A Convenção de Nova York e a Convenção do Panamá. Isso aqui é para resguardar federações que os estados tenham uma grande autonomia e que tenham um sistema jurídico que é diferente de estado para estado. Aliás, diferente não, é autônomo. É o mesmo tipo de sistema, só que é autônomo e algumas normas modificam. Então, o estado ele tem que declarar quais normas vão ser aplicáveis nas suas unidades da federação. Isso aqui basicamente é para os Estados Unidos. O Brasil, pessoal, os estados não têm essa prerrogativa de não cumprirem os tratados que são celebrados pela União, tá? No Brasil, são vinculados. Por quê? Porque a nossa federação ela é centralizada. Ela é uma federação centrípeta, né? Os Estados Unidos são uma federação centrífuga, ou seja, espalhada. E aqui é restrita. Então, como vocês sabem, né, nos Estados Unidos até legislação penal, como a questão da pena de morte, é o exemplo mais comum. Mas até em tratados, reparem que alguns tratados não podem não ser aplicáveis para determinadas unidades da federação. E é isso que essa convenção de Singapura está resguardando no seu artigo 13 e os seus parágrafos correspondentes. O artigo 13, parágrafo 2º, demanda que essas declarações deverão ser notificadas ao depositário, que é o secretário-geral das Nações Unidas, que a gente falou na parte passada, na quinta parte, e deverão fazer constar expressamente as unidades territoriais às quais esta convenção se aplicará. Então, aí tem que informar o depositário, né, quais são as restrições que não são obedecidas pelos Estados-membros da parte. Pode ser outra província também, isso depende. Basicamente são estados, porque a gente lembra esse caso especificamente dos Estados Unidos. Do mesmo jeito que os anteriores, o artigo 12, estava falando de União Europeia, aqui está falando principalmente dos Estados Unidos, que é esse exemplo de federação descentralizada. No artigo 13, parágrafo 3º, dispõe que se uma parte da convenção, aqui é o Estado, a parte maiúscula, né, possui duas ou mais unidades territoriais nas quais sistemas jurídicos diferentes são aplicáveis em relação aos assuntos desta convenção. Qualquer referência à lei ou às normas processuais de um Estado deverá ser interpretada, quando apropriado, como referente à lei ou às normas processuais em vigor na unidade territorial pertinente. B. Qualquer referência a estabelecimento comercial em um Estado deverá ser interpretada, quando apropriado, como referência ao local de estabelecimento na unidade territorial pertinente. C. Qualquer referência à autoridade competente do Estado deverá ser interpretada, quando apropriado, como referente à autoridade competente da unidade territorial pertinente. Esse artigo 13, parágrafo 3º, ele estabelece uma porção de questão em relação a normas processuais, em relação a estabelecimentos comerciais, em relação à autoridade competente daquela unidade territorial que faz parte de uma federação. Não esqueçam, pessoal, que a maioria dos estados não são federações e, entre as federações, boa parte delas não tem uma legislação descentralizada, que é o caso previsto aqui nesse artigo 13, né? Boa parte das federações são como o Brasil, no qual mesmo havendo uma federação, a legislação e o poder é centralizado no órgão federal, na União Federal. O artigo 13, parágrafo 4º da Convenção de Singapura de 2018 determina que, se uma parte da Convenção não manifesta a declaração nos termos do parágrafo 1º do presente artigo, a Convenção estender-se-á, mesóclise eu detesto, a todas as unidades territoriais daquele Estado. Pronto. Aqui no artigo 13, parágrafo 4º, especifica que, se não delimitar, né, se o Estado federado ele não dizer quais são os estados que não vão cumprir com a convenção ou com determinados aspectos, artigos dessa convenção, se aplicar vai a todos
as unidades que fazem parte daquele estado, certo? Então, por isso que o estado tem que declarar, caso haja diferença de legislação aqui entre as unidades que compõem. Nos termos do artigo 16, parágrafo 1º, uma parte da convenção poderá denunciar esta convenção por meio de notificação formal escrita endereçada ao depositário. A denúncia poderá ser limitada a certas unidades territoriais, no caso de sistemas jurídicos não unificados aos quais se aplica esta convenção. Denúncia de um tratado é um assunto de direito internacional público, assim como reserva, né? Significa que que o Estado está se retirando daquele tratado, desculpem. Então, denúncia pessoal não é prestar queixa, não é abrir processo. Denúncia é simplesmente quando o Estado diz assim: eu não quero mais fazer parte desse tratado. Ele pode fazer isso? Pode. Inclusive, o artigo 16, parágrafo 1º, ele regulamenta isso. Inclusive, no caso de federações, aqui está explicado que pode haver diferença, né? Por exemplo, nessas federações que são descentralizadas, pode deixar de vigorar em uma parte delas somente. Então, essa denúncia no qual o Estado ele informa que está se retirando do tratado, ela tem que ser por escrito encaminhada ao secretário das Nações Unidas, que é o depositário da Convenção de Singapura de 2018. Então, pessoal, denúncia não tem a ver com irregularidade, não tem a ver com processo. É um ato administrativo no qual o Estado declara que vai se retirar do tratado. O Brexit se deu através da denúncia do Tratado de Lisboa, que hoje é o tratado que regulamenta a União Europeia, né? Então, o Brexit é uma denúncia. Não é que o Brexit seja uma denúncia, porque sair da União Europeia vai além de você se retirar do tratado, né? Tem uma porção de medidas que até hoje eles estão implementando. Mas a medida legal que dá o pontapé no processo de retirada é a denúncia, né? Por fim, o artigo 16, parágrafo 2º da Convenção de Singapura estabelece que a denúncia surtirá efeito 12 meses após o recebimento da notificação pelo depositário prefeito. Quando o período mais longo de denúncia for especificado na notificação, a denúncia surtirá efeito após o decurso de tal período, a partir de notificação recebida pelo depositário. A convenção continuará a ser aplicável aos acordos resultantes de mediação concluídos anteriormente ao efeito da denúncia. Então, aqui, pessoal, a denúncia, o prazo dela para o Estado se retirar é de 12 meses no mínimo. Pode ser maior, como a segunda frase dá a entender. E também, pessoal, mesmo que o Estado se retire do tratado, o tratado vai continuar sendo vigente para situações de mediação que ocorrerem no período anterior à denúncia. Não retroage a denúncia, né? Ela não retroage. Não há retroatividade aí. No caso da União Europeia, são 2 anos, né? Aqui é 1 ano, 12 meses. Pode ser maior se a própria parte definir, é o prazo mínimo. Bom, pessoal, terminamos aqui as referências, repetindo, né? Nós temos aqui a Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial, a Convenção do Panamá de 1975, da Organização dos Estados Americanos, OEA. Aqui tem um link dela, vocês podem olhar ela diretamente no link ou baixar. E nós temos a Convenção sobre o Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, Convenção de Nova York 1958, da Organização das Nações Unidas, ONU. Também um link disponível. E por último, que a gente viu por último, né? A Convenção das Nações Unidas sobre Acordos Comerciais Internacionais resultantes de mediação, Convenção de Singapura 2018, que a gente terminou agora, também de autoria da ONU, né? A Convenção das Nações Unidas. Bom, pessoal, é isso. Terminamos aqui o nosso assunto do ponto 4. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deem um retorno caso vocês tenham alguma crítica, alguma sugestão. A gente está aberto a escutar isso, tá? Podem mandar para a gente fica à disposição. Pode mandar por e-mail, pode mandar pelo WhatsApp da turma, né? A gente está à disposição de vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado
e até o próximo ponto. Tchau, tchau.